Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com. Tenho uma palavra para ministrar ao coração de vocês. E essa palavra ela tem como tema participantes da natureza divina pela promessa. Sabe, queridos, é a vontade de Deus que você participe daquilo que Ele é. Esse foi aquilo que Deus imaginou para as nossas vidas. Isso é o que Deus estabeleceu, é o que Ele predestinou para sermos conforme a sua imagem, a sua imagem gloriosa. Sabe, queridos, e como é bom, nós sabemos que nós somos predestinados para isso, mas há um caminho para nós, há uma direção para nós, há uma certeza para nós, para que nós venhamos participar, e isso vai agradar a Deus. Nós falamos nos cultos passados a respeito da vida de José e como que ele, tendo uma promessa de Deus, um sonho, uma promessa que veio por meio de um sonho, amém? Quando ele sonha que os feixes dos seus irmãos, os feixes de trigo estavam atados, amarrados, depois de um tempo de colheita, se curvavam ao seu feixe, aquilo que ele tinha colhido. E o seu feixe se levantava, se erguia. E os irmãos entenderam que ele reinaria sobre eles. E eles questionam isso, a ponto de vendê-lo, a ponto de ter inveja dele, por causa do seu sonho, por causa da promessa, porque nós sabemos que quando você entende a promessa de Deus para a sua vida e você agarra firme essa promessa, você tem que ter a convicção que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu, amém? Agora, você precisa entender também que há resistência. Há tribulações, há aflições, há situações que tentam nos paralisar. Mas essas situações que vêm contra o nosso caminho, Deus acaba usando para que nós venhamos ter o nosso caráter forjado. Nós viemos ter o nosso caráter de constância, de firmeza. Não é para nós nos sentirmos de vítimas. O reino de Deus não é de vítimas, é de herdeiros, amém? Nem Jesus foi vítima, queridos. Nem Jesus foi vítima na cruz. Ele falou assim, se eu quisesse, irmãos, eu oraria o Pai, Ele enviaria anjos para me defender aqui. Mas Ele falou, eu mesmo dou a minha vida. Porque nesse mundo há aflições, vão ter aflições, e nós precisamos entender e saber lidar. E como eu tenho falado isso, o Espírito Santo tem comunicado isso conosco, gente. Agora, isso são oportunidades, acaba virando oportunidades, porque nas aflições você se dá de cara a cara com a sua fraqueza, você dá de cara a cara com a sua impossibilidade, você dá de cara a cara com a dependência que você tem para com Deus. E quando chega nesse lugar de dependência, aí olhando para José, ele trilha toda aquela jornada, e é vendido pelos irmãos, parado como escravo no Egito, trabalha na casa de Potifar, a esposa de Potifar acusa ele de assédio, ele vai parar no calabouço, e aí no calabouço não tem nada o que fazer. Ele vai fazer o quê? Quando você se depara com as suas fraquezas e suas impossibilidades, aí você precisa lançar mão da esperança. A esperança é naquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. Segundo aquilo que Ele falou, aquilo que Ele prometeu, segundo o poder que em nós opera. E nós sabemos que José sai de lá da mesma forma que Jesus sai do inferno. Jesus sai de lá da mesma forma que Jesus, com o poder glorioso de Deus,
é arrancado daquela condição das correntes da morte, porque assim como Jesus sofreu, nós nos assemelhamos com o seu sofrimento, mas também nós participamos da sua ressurreição, da sua glória. Então é um caminho, nós precisamos ter essa direção, essa convicção. Eu estou passando por isso, mas eu olho para aquele que passou por uma situação pior, por mim, e saber passar com perseverança, esperança, na glória de Deus. Amém? E quando nós falamos de promessa, e eu quero ler com vocês lá na segunda epístola de Pedro, que tem sido, aliás, é isso mesmo. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, é muito rico o que tem aí. Eu tenho lido constantemente esses 2 versículos. E cada dia que a gente vai lendo, nós vamos tendo mais compreensão. Que nós precisamos de revelação, entendimento. Sem revelação e entendimento, não desfrutamos a vontade de Deus. Quantas pessoas que batem cabeça em meio às tribulações e não sabem para onde olhar, não tem uma direção, não tem um caminho a seguir. E nós somos muito gratos a Deus porque Ele tem nos dado um caminho. Ele tem nos dado uma palavra, queridos. Eu sou muito grato a Deus pela revelação de tudo aquilo que Ele tem nos dado. Na verdade, desde quando Ele tem falado a respeito de para que fomos chamados, na verdade, se você for juntar vários dessas ministrações, dá um capítulo de um livro. Dá vários capítulos de um livro. Por isso que eu insisto para vocês, não se contentem em apenas, aí eu vou além, não apenas a mensagem do culto, mas se assentem na mesa de vocês, nos grupos, discutam, compartilhem isso, invistam mais, ouçam mais, porque Deus vai comunicando mais conosco. Certo? É importante nós ouvirmos. Nós não ouvimos simplesmente para saber, nós ouvimos para que aquela verdade ela esteja dentro de nós de maneira tal que nós não conseguimos mais desgrudar de nós. Amém. Eu falo que se arrancar a palavra de mim, tirou minha vida, me leva para o cemitério. Amém. Porque a palavra é a minha vida, ela precisa ser a nossa vida. Não dá para viver sem a palavra, queridos. Eu falo isso porque se arranca a palavra, eu perco a esperança, eu perco minha vida. Me mata, enfim, é melhor morrer, certo? Mas o bom é saber que o nosso viver é Cristo. E essa paixão por essa palavra que é viva e eficaz. E o que diz Pedro? Ele fala assim, visto como pelo seu divino poder, e nós precisamos ter convicção, esse divino poder é o poder da ressurreição que operou em Jesus. Nesse dia, comemora-se a Páscoa e, na verdade, nós comemoramos esse dia todos os dias. Os nossos domingos são comemorando Páscoa. Os nossos domingos são falando da morte e ressurreição de Cristo. Os nossos domingos são falando da redenção. Nós não temos outro assunto, e graças a Deus por isso, porque Jesus é o nosso assunto principal. Ele é o principal e o único assunto. O apóstolo Paulo falou assim, nada vos propus saber, a não ser Páscoa. Cristo crucificado. Amém? Então, Ele é a nossa Páscoa, Ele é aquele que morreu no nosso lugar, é o Cordeiro que foi imolado, mas é aquele que ressuscitou. E abriu um caminho, um novo e vivo caminho. Aí ele diz assim, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas. Então, eu preciso desse divino poder operante para que eu receba aquilo que Deus tem para mim e para você. Nós precisamos disso. É por meio desse poder que as coisas acontecem.
foi por meio desse poder, de alguma forma, simbolicamente, que José saiu dali, daquela condição. Depois eu vou mostrar para vocês isso. Mas ele fala assim, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Quer dizer, a vida e um viver consagrado a Deus. Que piedade é isso, é consagração a Deus. É uma vida de propósito, uma vida de servir a Deus. Uma vida com direção. Ele fala assim, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. E nós somos chamados para quê? Para a sua própria glória e virtude. Entende? Deus, ele não está satisfeito conosco se nós não participamos daquilo que ele é. É a própria natureza dele. É a própria realidade dele. E eu não acredito que exista um filho de Deus nascido de novo que não queira participar de quem ele é. Amém? Amém. Ele fala assim, continuando, pelas quais, por essa própria glória, que também envolve e é o próprio poder da ressurreição operante, porque foi essa glória que ressuscitou Jesus dentre os mortos, fala assim, essa glória nos tem sido doadas, mais uma vez, é por meio da glória que Deus opera em nós e nos dá coisas, eles manifestam coisas em nós. É por meio dessa glória nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Então não pensa que Deus tem coisa pequena para você. Deus não tem coisa pequena para você. Deus tem coisas da altura dele. Quando Deus fez a promessa para José, era da altura dele. Amém. Não é da sua altura, é da altura dele. Aleluia. Por isso que as coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Porque Deus tem coisas grandes para você. Amém. Aleluia. Nós somos exaltados por essas grandes coisas. Mas é o nome dele que é glorificado. Amém. É o nome dele que é glorificado. Então, quando você imagina para a sua vida familiar, você tem que passear. Tem grandes coisas para minha casa. Tem grandes coisas para minha vida profissional, financeira e principalmente ministerial. Deus tem coisas muito grandes. Porque nós estamos falando de participar de quem Ele é. Se Deus é grande, você participa da grandeza dele. Isso é muito bom, queridos. Amém? Vocês ficam assim felizes por isso? Amém. Porque talvez você esteja imaginando algo em Deus. Mas a Bíblia diz que Ele é poderoso poderoso. Por que poderoso? Porque envolve o poder da ressurreição. Para fazer o quê? Tudo. Aí você pensa que o tudo já é muito, mas não é. É tudo muito mais. Aí você pensa que o tudo muito mais é muito. Mas ele fala assim, muito mais além. Aleluia. Não, aliás, antes do além tem abundantemente. Aí você pensa que com tudo, muito mais abundantemente. Além. Olha só, gente. Amém. Aí você pensa assim, você tem que pensar, querido, você tem que ser grato com isso. Caraca, isso é muito bom, cara. Isso não tem nada a ver com o seu passado. Tem a ver para aquilo que você foi predestinado. Amém. Amém. Porque o seu passado morreu na cruz. Agora você tem uma identidade e uma identificação com Cristo. Aquele que foi humilhado, envergonhado, foi exaltado. Aleluia. Aí ele fala assim, olha, nos tem sido doadas suas preciosas promessas por meio de quê? Desse poder da ressurreição. Então o poder da ressurreição que é a natureza de Deus. Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. É a natureza dele. Ressurreição.
Aí ele fala assim, por meio dessa ressurreição, por meio dessa glória, por meio desse poder, ele nos tem sido doadas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes. Porque Deus participa, você também. Amém. Da natureza divina. Aí fala assim, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então não tem como escapar das paixões que há no mundo, senão por meio da natureza divina em mim, da operação dessa natureza. Se tem um vício operante na minha vida, e aquilo me machuca, e aquilo é ruim, você não consegue se livrar daquilo, é só por meio da participação da natureza divina. Se tem um pecado que te aprisiona, só por meio da participação da natureza divina. E a promessa é a resposta. A promessa diz respeito a quem fez a promessa. A fidelidade está sempre do lado de quem faz a promessa. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aí ele continua. Nós vamos continuar entendendo lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 4, ele diz assim, portanto, fomos sepultados com ele. Isso não é uma condição, isso é uma afirmação, é um fato. Fomos sepultados com ele na morte. Como? Pelo batismo. Gente, nós vamos fazer muito batismo. Aleluia. Muitos batismos. Nós estamos olhando para essa praia e vendo muitas pessoas sendo batizadas e cheias do poder de Deus. Amém? Aleluia. Então, nós estamos vendo muita gente experimentando dessa realidade, dessa verdade. Porque por meio do batismo, nós fomos sepultados com ele. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos. Como que ele foi ressuscitado? Ele estava acorrentado pelas correntes da morte. Queridos, quando o pecado entrou, a morte reinou. Aí você pode pensar em morte, maldição, pecado, miséria, doença, tudo faz parte do reinado da morte. Então nós precisamos de quê? Da promessa para ser resgatado de lá. Ele diz assim, ó, nós, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, porque assim como? Cristo, você foi unido a ele. Assim como aconteceu com ele, é com você. Aí ele fala assim, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai. Eu fico imaginando isso, Jesus acorrentado, depois de ter sido crucificado, e de repente vem uma luz gloriosa do Pai, envolvendo com seu amor e quebrando aquelas correntes. Porque é isso que Deus tem para nós. Liberdade. Ele fala assim, também nós, dessa forma, vivamos uma vida nova. Que forma? Por esse poder. Amém. Por essa natureza. Fala, eu tenho a natureza divina. Eu tenho a natureza divina. Cristo está em mim, queridos. Cristo está em nós. Agora, eu quero abrir com vocês uma verdade, e Deus é aquele que nem sempre nós somos atraídos por promessas daquilo que nós já temos. Certo? Você está entendendo? Ah, você tem uma boa vida financeira. Não te falta nada. Mas você não é atraído por uma abundância do céu. Às vezes você não é atraído por uma promessa de abundância, de provisão. Às vezes, naturalmente, tem pessoas que querem casar, mas não conseguem. Mas tem pessoas que casam fácil, certo? Tem pessoas que querem ter filho, mas não conseguem. Mas tem pessoas que têm fácil. Então, para quem tem fácil, a promessa não tem o porquê. Você já tem na sua vida natural, amém? Amém.
Então a promessa geralmente está ligada àquilo que você não é e àquilo que você não tem. Amém. Vocês entenderam? Mas a boa notícia é que você pode deixar de ser para receber o melhor. Sim. Porque Deus escolheu as coisas que não para confundir as. Apóstolo Paulo, sabendo disso, ele fala assim: eu, hebreus de hebreus, fariseu de fariseus, doutor da lei, cheio de títulos, cheio de status, eu decidi uma coisa. Eu considerei tudo aquilo que eu conquistei na minha força como esterco a fim de ser achado nele. Porque quando ele fala ser achado nele, ele está dizendo assim: eu estou em união com ele. E quando eu estou em união com ele, eu tenho uma perspectiva de participar daquilo que ele é. Porque aquilo que ele conquistou na sua força não foi na natureza divina, foi na sua própria força. A lei foi dada para que o homem, na sua própria força, tentasse se livrar, obedecer a Deus. E não tem como, gente. Tem como? Não tem como. Não tem como obedecer a Deus com a sua natureza. A Bíblia diz que a carne estava enferma por causa do pecado. E era impossível ao homem obedecer a Deus. A nossa obediência a Deus, ela se dá por meio da nossa natureza divina operante em nós. Então a lei teve um propósito, te levar ao fim da sua justiça própria. Aí o apóstolo Paulo fala assim: não tendo justiça própria que vem pela lei, mas a que vem pela fé em Jesus. A fim de que o conhecer e o poder da ressurreição. Ele não estava satisfeito com o status que ele conquistou. Ele queria aquilo que Cristo é. O poder da ressurreição operante nele. Amém? Vocês me entendem? Aí, eu vou pegar o nosso pai na fé. Gênesis 17. Versículo 1 a 7. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, aconteceu algo. Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou. Fala assim: eu sou. Queridos, quando Deus se revela a você, é porque Ele quer que você participe daquilo que Ele é. Amém? Amém? A sua identidade está totalmente entrelada em quem Ele é. Amém? Aí Ele fala assim: eu sou Deus Todo-Poderoso. Por que Deus revela-se como Deus Todo-Poderoso para um homem de 99 anos de idade, no auge da sua fraqueza? É porque Deus está querendo dizer: eu sou tudo que você precisa ser. Amém? Eu sou tudo que você precisa ser. Tudo que você precisa, o Jean pregou, está em mim. Amém? Porque Deus escolheu o que não são, o que não é. Para que Ele seja naquele que não é. E isso é maravilhoso, queridos. E às vezes nós ficamos: eu não sou isso, eu não sou aquilo. Glória a Deus, querido, que você não é. Porque Deus é. E Ele quer ser em você. Eu não tenho, eu não sou. Queridos, amém, é isso. E se daquilo que você não é, e daquilo que você não tem, você foi muito humilhado, no lugar da vergonha, tem o quê? Dupla honra. Abraão, por mais que aquilo que ele tinha gerado na sua força e Ismael, conquistado na sua força, não por promessa, porque por promessa
é por meio da participação da natureza divina. Sem promessa, é por meio da sua natureza carnal. Amém? Vocês entenderam? E o que a promessa faz? Participantes da natureza divina. Porque, de certa forma, a promessa não é só do homem, é de Deus também. É como se Isaac não fosse só apenas filho de Abraão, mas de Deus também. Vocês entenderam? Amém? Amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, gente. Isso é maravilhoso. Isso é muita boa notícia. Eu não sou, mas Ele é. De certa forma, Deus pegou um homem e uma mulher que seriam impossibilitados de ter um filho, para que Deus compartilhasse com Abraão a paternidade dele. Amém? Aí, o que ele continua falando aí? Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei. Quanto? Porque a promessa de Deus é grande, muito grande. Não é apenas um. Você entende que Deus quer fazer em você? É grande, é muito grande. E às vezes nós não entendemos isso. Ele está dizendo assim, eu farei uma aliança. Porque a aliança, de certa forma, vai ser uma garantia que eu vou fazer o que eu fiz. Aleluia. Que eu vou fazer o que eu falei. Amém. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Você sabe o que é isso? Eu não. Deus não tinha como explicar isso. E Ele manda contar as estrelas do céu. Por quê? Porque é extraordinário. O que Deus tem para você é extraordinário. Amém. Você precisa crer nisso? Eu paro para pensar, eu me vejo nisso, você precisa se ver nisso. Amém. Porque você não foi excluído disso. Você é descendente de Abraão também, queridos. E eu vou mostrar para vocês isso. Ele disse aqui, eu vou te multiplicar extraordinariamente. O que o Abraão fez? Prostrou-se, rosto em terra. E é isso que nós precisamos fazer. Apenas se render. Adorar. Agradecer. E por mais que você pense que a promessa para você sempre vai para o coletivo. Sempre vai atingir pessoas, sempre vai trazer legado, sempre vai impactar vidas, sempre vai fazer com que outras pessoas sejam inspiradas e abençoadas. E isso é bom, queridos, porque a promessa não nos faz egoístas. Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Aí ele fala assim, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Para um homem, que você tinha um Ismael, gerado na força. E aos seus 99 anos de idade. Porque Deus precisa, às vezes, que a gente chegue no fim para confiar. Que é só por meio dele. Sim ou não? José estava no fim, lá no calabouço, com a esperança que ele tinha. Mas tinha um sumo sacerdote, figura, o copeiro, que era por ele. Aí ele fala assim, Abraão já não será o teu nome, sim, Abraão. Deus pegou uma letra do seu nome, o Reishi,
que é representado pelo número 5, que é o número da graça, e enxertou em Abraão. É como se da sua própria natureza Deus colocasse em Abraão. Isso é lindo, queridos. Enxergue a Bíblia de uma maneira espiritual. Tenha uma noção espiritual disso que eu estou falando. Não se apegue à letra, mas se pegue ao espírito da palavra. Ele fala assim, olha, Deus fez isso porque, por pai de numerosas nações, te constituir. Então, quando Deus mudou a sua natureza, Deus já tem as promessas tudo preparado para você. Amém. E nós vamos precisar entender o caminho. E lá no caminho a gente vai perceber, mas Deus fez essa promessa, mas eu não posso. Mas por isso que Ele deu a promessa. Ele deu a promessa, mas eu não tenho, por isso que Ele te deu a promessa. Porque se você já fosse, não precisaria da promessa. Mas também não participaria de muito grandes, extraordinárias coisas. Sim? Aí ele continua falando assim, olha, far-te-ei fecundo, mais uma vez, como? Precisa disso, gente? É sobrenatural, extraordinário. De ti fareis nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência do decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e a tua descendência. E a tua descendência. O que diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 6 a 7, diz assim, ao caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, os que são da fé, quem são os da fé aqui? Diga amém. Amém. São filhos de Abraão. Amém. Agora, para pensar. É tão extraordinário que Deus fez na vida daquele homem, que todos os filhos de Deus também são filhos de Abraão. Abraão, você vai participar da natureza e eu também vou participar da sua bênção. A bênção, de certa forma, não é só sua, de Deus também. Aquilo que Deus prometeu não é só seu, é de Deus também. Por isso que você vai compartilhar. Aí, ele fala assim, no versículo 29, e se sois de Cristo, também sois descendentes de... E o quê? Herdeiros. Segundo, aí começa um assunto para gente madura, porque herança é para gente madura. Herdeiros. Eu já falei com vocês que o assunto de Deus para conosco é sobre herança e não sobre conquista. Amém. Amém. Nós somos herdeiros. Aleluia. Mas nós precisamos da maturidade para herdar. A maturidade vem da perseverança naquele que fez a promessa. Confiadamente, perseverantemente, esperando nele, confiando nele, sendo fiel a ele, naquilo que ele tem te chamado. Continuando. E é lógico que é sobre herança, porque a nossa herança veio da morte daquele que é um conosco, que nos deu um testamento. E o que diz em Romanos, capítulo 4, versículo 13 a 16? Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser o quê? Do mundo. E sim, mediante o quê? A justiça da fé. Não foi mediante a obediência à lei, foi mediante a obediência de Cristo. Foi mediante aquilo que ele fez.
Por isso que quando nós somos justificados pela fé, eu creio nisso, eu vou participar da glória de Deus. E participar da glória dele é participar da sua natureza, por meio do qual todas as promessas se tornam firmes. É como eu preciso do poder da ressurreição para fazer viver essa promessa em você. Porque a natureza do homem está morta. E ela precisa do poder da ressurreição para que esteja tudo operante. Deus estava diante do homem em que tinham coisas mortas. Mas está dizendo, eu sou a ressurreição. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou aquele que faz viver o morto. O que importa é quem Deus é. Aleluia. Porque quem Deus é, Ele é em você. E ele fala, pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo o quê? A graça. Para quê? A fim de que seja firme a promessa para toda descendência. Nós, como descendência de Abraão, temos garantia daquela aliança que ele fez com ele. Eu estabelecerei minha aliança para que minha promessa se cumpra na sua vida. Nós temos essa garantia por meio da graça na qual estamos firmes para que toda promessa se cumpra na nossa vida. Amém. E o que a promessa faz de mim? Participar de quê? Da natureza divina. Participar de quem Deus é. Ele fala, não somente aos que estão no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós. Uma vez me questionaram sobre isso. Eu falei, eu não posso entrar por esse assunto. A Bíblia é bem clara de que Abraão é pai de todos aqueles que creem. Amém? Dos que creem. Deus compartilhou da paternidade dele com Abraão. Aí, no versículo 17, o que diz? Como está escrito, para que seja firme a promessa, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que usa o poder da ressurreição. Porque é isso, vivificar os mortos é isso. O Deus que vivifica os mortos, você precisa ter essa consciência. Tenha consciência disso. Deus vivifica os mortos. Deus vivifica os mortos. Deus vivifica os mortos. Deus ressuscita as coisas. Deus faz coisas mortas voltarem à vida. Deus faz com que coisas perdidas sejam restituídas. Deus faz com que coisas que não são mais, que venham à existência. Porque está falando aqui, olha, aqui no qual creu Deus que vivifica os mortos e chama a existência. Quem chama a existência é Deus. As coisas que não existem. Como que ele chama? Quando ele faz a promessa para você. E todas quantas são as promessas de Deus para nós, estão em Cristo Jesus. E por meio dele, temos o quê? O sim. E amém. Que promessas são essas? Tudo que precisa viver na sua vida. Eu resumo assim. Tudo que precisa de vida em você é a promessa. Você não tem como ficar listando de Deuteronômio 28, as bênçãos de Deuteronômio 6, tudo que você precisa para viver. Tudo que precisa ser ressuscitado. Tudo que você quer abrir mão daquilo que você conquistou na sua força natural e quer a força sobrenatural. Tudo aquilo que você quer, evidente a glória de Deus na sua vida. Tudo é promessa de Deus para você e para mim. Porque as pessoas vão dizer,
Cara, não foi você, foi Deus. Foi Deus. Você mesmo vai saber, não fui eu, fui o Deus. Aí ele fala, mas, diante dessa realidade, nós precisamos do nosso posicionamento. Deus chama a existência, mas você também chama. Qual foi o posicionamento de Abraão? Versículo 18 a 21. Abraão, o quê? Esperando contra esperança. Você vê como que tem conexão as palavras que a gente tem compartilhado? Nós temos falado da esperança da glória de Deus. Como é importante nós termos essa esperança. Reter firme a confissão da esperança. Refugiar na esperança proposta. É não deixar no meio da tribulação a sua alma ficar no meio da tempestade. Não ancora ela, você reabrindo, você lançando mão da esperança proposta. Ancora a sua alma. Como que você ancora? Falando a promessa. Declarando a verdade. Declarando. Não abra mão dessa lista de confissões. Você pode incluir várias confissões que diz respeito à vida. Tudo, queridos. Ele fala que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora as circunstâncias estavam ali. Contrária à esperança dele. Todos os dias batendo na porta. Será que é verdade? Deus se enganou, já passou o tempo. Está demorando demais. Já era. Foi para o calabouço. Ao invés de reinar, foi parar no calabouço. Ao invés de ser pai, chegou aos 99 anos de idade. Então, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade. Queridos, o pior veneno da humanidade se chama incredulidade. O lugar mais perigoso que você pode estar não é na favela da Rocinha, não é no Morro do Alemão, não, se chama num lugar chamado incredulidade. Esse lugar é perigoso. Amém? E nós devemos ter vigilância contra isso. Nós devemos batalhar pela nossa fé. Nós devemos ter mais zelo pela palavra. Dar mais crédito a ela. Amém? Aí ele fala assim, mas ele não duvidou por incredulidade. Eu não estou dizendo que a gente passa por bombardeio na mente, não, gente. A gente passa. E às vezes a gente acha que aquele bombardeio na nossa mente, aquilo é que nós somos. Não, queridos, nós somos gerados pela fé. Amém? Nós somos gerados pela palavra. Não tem como anular a natureza da palavra que está em você. O próprio Abraão passou por a Bíblia. A graça, ela encontra a fé em você. Você sabe que Abraão riu, se Sara riu, mas a fé encontra o lugar onde você... A graça encontra o lugar onde sua fé foi verdadeira. Aqueles momentos que você teve de fé. Mas nós fomos chamados para perseverar na fé, para preservar essa fé. Cuide dela, igual cuide de uma criança recém-nascida. Aí ele fala que
Não duvidou por incredulidade de quê? Da promessa. Por quê? Ele sabia quem Deus era. O Deus que vivifica os. Mas pela fé se fortaleceu dando o quê? Por que ele deu glória a Deus? Por que não deu glória a si mesmo? Porque ele sabia que todo o trabalho não era dele. A glória sempre é dada a quem trabalhou. Quem trabalhou foi quem? Foi Deus. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir, ele era o quê? Poderoso, porque ele é o Deus que vivifica os mortos. Para cumprir o que prometera. Por isso, queridos, em Hebreus 10, 23, nós precisamos o quê? Guardemos firme a confissão da esperança. Não esqueça dessa próxima, sem vacilar. Nós não somos vacilão. Pois quem fez a promessa é fiel. Conhecer a fidelidade dele me dá confiança. E por isso, em Hebreus 11, versículo 11, para a gente terminar, pela fé também a própria Sara recebeu o quê? Para ser mãe. Não obstante o avançar de sua idade, pois teve por fiel. Aquele que havia feito o quê? O que a promessa faz? Nos faz participante de quem Deus é. Ela ativa o poder da ressurreição. Queridos, Deus tem nos chamado para participar da ressurreição. Vamos colocar de pé?